Final de ano chegando e milhares de brasileiros estão se preparando para as festividades, para poder fazer aquela viagem maravilhosa com sua família, colocar os seus filhos dentro do carro, poder visitar aquele ente querido e, em muitos casos, utiliza do veículo para poder realizar essa viagem. E, em muitos casos, também fica tolhido de realizar essa viagem ou de conseguir fazer aquela renda extra nesse período de final de ano, porque sofre desse problema. Então, se você tem um veículo financiado, hoje a gente vai revelar absolutamente tudo sobre o processo de busca e apreensão, do início ao final, como funciona, quais são os seus direitos, para você evitar com que isso aconteça. Olha só, seja muito bem-vindo ao canal mais odiado pelos bancos e pelos banqueiros, porque aqui a gente revela absolutamente tudo que eles não querem que você saiba. Seja bem-vindo ao canal oficial da VR Advogados, olha só. E para você que está aqui, para você que é amigo do VR, melhor comentário sobre esse vídeo vai ganhar esse boné que tem, olha só, a nossa missão, que é transformar rumo aos 10 milhões, deixa eu focalizar aqui, rumo aos 10 milhões, que é transformar a vida de 10 milhões de brasileiros através da educação jurídica financeira de fácil acesso, compartilhando muita informação boa aqui no YouTube, no nosso Instagram. Então já te convido para você seguir lá, o link está na descrição, e também no nosso canal do TikTok. Seja muito bem-vindo, seu host aqui, Valdeci Rabelo, hoje presidente da VR Advogados, escritório que é referência na atuação nacional contra agentes, contra instituições financeiras, equilibrando um pouco essa balança. Nós temos unidades em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e 2 no Espírito Santo, trazendo essa força aí para o lado do brasileiro para equilibrar esse jogo. E aqui a gente vai te revelar tudo, sem maiores delongas. Agora a gente vai tratar do processo de busca e apreensão de veículo, como funciona o processo judicial, quando você é notificado, quando um processo é correto, quando ele não é correto. Meus amigos, é isso mesmo. O processo judicial, muitas vezes, ele pode começar de uma forma irregular e você poderia derrubar esse processo se tivesse informação que eu vou falar no vídeo de hoje. Então fica no vídeo até o final, porque a gente vai, como eu disse, revelar segredos que eles não querem que você saiba. Por isso nós somos aqui o inimigo número 1 dos bancos, revelando todas as verdades possíveis. Antes, o que eu vou te pedir? Fortalece o nosso canal, clica no sininho, se inscreve. Aqui você vai receber em primeira mão todo esse conteúdo e vai fazer com que o YouTube entregue para o máximo de pessoas possíveis, porque aquela pessoa que recebe aquela informação, a partir daquela informação, ela pode evitar uma série de prejuízos, assim como você está tendo a oportunidade de receber esse conteúdo. Então vamos lá, sem maiores delongas, como funciona o processo de busca e apreensão, como funciona o processo judicial, quais são os pontos, quais são os seus direitos, quais são as possibilidades que você tem dentro do processo de busca e apreensão. Hoje você vai saber absolutamente tudo. Então vamos começar, obviamente, de como ali o processo ele se instaura, né? De qual é o motivo principal para o processo acontecer. Sem esse motivo, talvez ele não poderia acontecer. E isso é muito comum dentro dos financiamentos de veículo. Quando o devedor está ali com a parcela em atraso, quando você realiza um financiamento, surge para você a obrigação de manter o contrato em dia, de efetivar o pagamento da parcela, como também o banco tem que te emprestar o dinheiro, você tem que devolver o dinheiro a partir do pagamento das parcelas. E a partir desse atraso do pagamento dessas parcelas que o banco promove o processo de busca e apreensão, colocando uma série de pegadinhas para você ali cair nessas pegadinhas e aumentar ainda mais o seu prejuízo. Então você tem que ter muita atenção em todos os pontos. Pega papel e caneta na mão, pausa o vídeo, pega papel e caneta na mão, porque a gente vai revelar tudo no dia de hoje, tudo que você precisa saber. Então, primeiro ponto, quando você atrasa a parcela, já começa o problema. E uma estatística aqui, pessoal, muito alarmante. Mais de 60% dos financiamentos em atraso são alvo de busca e apreensão. Então, se você está com uma parcela em atraso, pode ser que você já tenha ali um processo de busca e apreensão correndo silenciosamente contra você. E aí você vai ser surpreendido de forma negativa com o oficial de justiça, batendo na sua porta, apreendendo o seu veículo. Então você tem que ter muita atenção com esse ponto, você tem que ter muita atenção que se você atrasou a parcela, você pode ali já estar sofrendo
um processo de busca e apreensão e ele pode correr de forma silenciosa. Mas, Valdeci, por que você está falando que esse processo ele pode correr de forma silenciosa? Porque o banco ele tem uma prática ardilosa. Quando ele entra com o processo, ele vai ter um sistema parecido, né? Um exemplo, como fosse nessa tela, onde o advogado do banco pode clicar em um botão e acionar o sigilo judicial. Ele coloca uma série de justificativas para garantir esse sigilo judicial e isso é automático. Antes de chegar na mão do juiz, o sistema já entrega o processo sigiloso para ele. Então, se você fizer uma pesquisa, você colocar no Google agora, realizar uma pesquisa para saber, você que tem parcela em atraso, para saber se é alvo de busca e apreensão de veículo, possivelmente você não vai encontrar nada. E aí talvez você vai ficar seguro. Ah, não encontrei nada, não tem processo no meu nome, então não tem busca e apreensão tramitando em meu desfavor. Aí é um ledo engano, porque o banco pode ter feito exatamente isso que eu te falei. Apertado o botãozinho e deixado ali o processo tramitar em segredo de justiça. E aí, meu amigo, você só vai saber quando o oficial ou for na sua casa, ou for no seu trabalho, na frente dos seus amigos, na frente da sua família, apreender o seu veículo, mas não é isso que a gente quer que aconteça, não é mesmo? Olha só, lembra de, se você fizer o melhor comentário, você ou vai ganhar esse boné lindo da VR Advogados com a nossa missão de rumo aos 10 milhões, ó, conta com a VR sempre, o amigo do brasileiro em relação a essas questões, e também vou mandar para você um energético da VR Advogados, para você energizar seu dia e ter um dia muito melhor. Então, comenta aqui embaixo qual é a sua dúvida. O melhor comentário, como eu disse, vai receber esses brindes aí em casa. O nosso time vai te chamar e vai mandar para você. Então, olha só, pessoal. Então, você chegou nesse ponto, o processo pode ser sigiloso, você sabe disso, mas vou dizer, então, se eu estou com a parcela em atraso, eu não vou saber se vai ter um processo de busca e apreensão tramitando em meu desfavor. Vai, mas primeira coisa, você tem que saber se você recebeu a notificação, e essas são questões técnicas que a gente vai tratar aqui no vídeo, e um outro ponto que você tem que saber que a VR Advogados consegue identificar um processo ainda que ele esteja em sigilo. Então, se você está nessa situação, tem um link do WhatsApp aqui que você fala com os maiores especialistas do país, você fala comigo também, acessa, clica, não espera porque o banco não vai esperar, o banco vai agir, vai apreender o seu veículo e você vai ficar prejudicado. Então, quando eu tomo água aqui, ó, já clica e fala com a gente agora. Mas vamos lá, vamos para o início do processo. Desde o atraso do pagamento da parcela até o que o banco tem que fazer para poder ali apreender, entrar com o processo de busca e apreensão e apreender o seu veículo. Olha só, muita atenção nisso. Nós tivemos recentemente o Marco Legal das Garantias. Eu vou pedir o time de edição para colocar uma matéria aqui para vocês verem. O Marco Legal das Garantias, ele permite agora ao credor, o banco no caso, as financeiras, que desde que esteja expressamente pactuado no contrato, ele pode efetivar a busca e apreensão extrajudicial, ou seja, o rito vai ser diferente desse que eu estou trazendo para vocês, do Decreto-Lei 911, que trata do processo judicial também, trata do extrajudicial, porque o Marco Legal das Garantias alterou o Decreto-Lei 911, mas também trata do processo judicial. E o que a gente vai falar aqui agora é do processo judicial, porque é onde se encontram mais de 95% dos contratos bancários. O Marco Legal vai afetar os contratos que foram mais recentes, desse ano. Então, você tem que ver lá se tem essa possibilidade de busca e apreensão extrajudicial e se foi um financiamento recente. Agora, se for um financiamento do início do ano para trás, pode ficar um pouco mais tranquilo, porque tudo que eu vou te falar aqui vai se aplicar ao seu caso. Então, primeiro ponto, a parcela tem que estar em atraso. Então, atrasou a parcela do seu financiamento de veículo, o processo ele já pode começar. Valdeci, não precisa de 3 parcelas? Não. É um mito esse negócio de 3 parcelas. A lei não fala o número de parcelas, ela fala que basta o atraso. Então, se você atrasou uma parcela, já autoriza a instituição financeira a entrar, a te notificar e a entrar com o processo de busca e apreensão. Então, primeiro ponto, ponto 1, é o atraso. Você está com sua parcela em atraso, então você tem que prestar atenção nisso. Se você já está com a parcela em atraso, já liga o sinal de alerta. O ponto 2, a partir do atraso, é a notificação. É aqui que a gente pega muito banco. É aqui que a gente derruba inúmeras
inúmeros processos de busca e apreensão e beneficia ali o nosso cliente, o cliente da VR Advogados, a partir de uma defesa técnica. Então, você já sabe que ficar sem defesa técnica, sem um advogado especializado, como nós da VR Advogados, 13 anos de mercado, quase 10 mil processos ativos, coloca o nosso nome no Google aí, quem é Valdeci Rabelo, quem é VR Advogados, você vai verificar tudo que eu estou falando. Com uma defesa técnica, você consegue identificar todos esses pontos. E aí o primeiro ponto o segundo ponto, depois do atraso, é a notificação. É a notificação do devedor. Você que está com a parcela em atraso. Então, o banco ele tem o dever legal, ele tem a obrigação de mandar uma notificação para o endereço do seu contrato. Valdeci, eu entendi. Eu estou com a parcela em atraso, o banco precisa me notificar. Mas eu não recebi essa notificação. Como é que funciona isso? Presta muita atenção nisso. Volta o vídeo, assiste mais uma, duas vezes, porque você tem que entender isso. Quando o banco notifica você, quando a gente fala de notificação do devedor, basta apenas que o banco vá no Correios com uma notificação extrajudicial e encaminhe essa notificação para o endereço que está previsto no seu contrato. É isso mesmo. É só ele ir no banco, no correio, perdão, e colocar a notificação extrajudicial endereçada ao seu endereço. Então, Valdeci, o que você está me dizendo é que eu não preciso receber essa notificação. Exatamente. Você não precisa receber essa notificação em mão. Se o banco comprovar que ele foi no Correios e postou essa notificação, essa carta, igual vocês estão vendo aqui, já é válido para a Justiça, logo ele pode entrar com o processo de busca e apreensão e apreender o seu veículo. Então, presta muita atenção nisso. Todo o resto que te falarem é mentira ou é uma informação desencontrada, se não for mentira. Das duas, uma. A realidade nua e crua é essa que eu estou te falando aqui. Como que essa notificação, Valdeci, ela pode acontecer? Se for nesses casos que eu estou te falando do processo judicial, ela vai acontecer comumente pelo AR. Mas ela também pode ser feita via cartório, quando a gente fala também do marco legal das garantias. Então, você entendeu que você tem que atrasar a parcela e basta uma parcela, não mais que isso. Você entendeu que não precisa ali a notificação chegar nas suas mãos, se for para sua casa, ela tem que ser endereçada para o endereço que você deu no ato ali da realização do financiamento que está no seu contrato. Agora, uma dica aqui que vai valer você ter ficado nesse vídeo até esse momento, e eu vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever no canal e dar um like aqui, porque isso fortalece nós da VR Advogados. E outra coisa, deixa eu te falar antes de entrar nesse ponto. Acessa www.vradvogados.com.br, porque é o maior portal de educação jurídico-financeira da América Latina. Nós temos milhares de conteúdos gratuitos para vocês, tutorial do processo de busca e apreensão, tudo relacionado ao financiamento de veículo, como você vai se defender, quais são os seus direitos, absolutamente tudo de forma gratuita. E sempre será gratuita. Basta acessar, o link está aqui na descrição, ou acessa www.vradvogados.com.br e você vai ter acesso a todo esse conteúdo gratuito que a gente faz para você, para o brasileiro, ter uma vida financeira melhor, ter uma qualidade de vida muito maior, porque essa é a nossa missão, se colocar ao seu lado e equilibrar um pouquinho a saúde financeira da sua vida para que os outros pontos da sua vida também andem em equilíbrio. Então, acessa lá. Aí, pessoal, o que a gente tem? A gente tem ali o processo sendo iniciado a partir desse envio dessa notificação. Valdeci, agora, eu entendi. Como que vai funcionar o processo? Como que funcionam os passos do processo? Então, a partir do momento que o banco notificou você, ele está ok perante a lei, Decreto-Lei 911 de 1969, atualizado recentemente pelo Marco Legal das Garantias, de poder entrar com o processo judicial, de dar entrada na ação judicial. É nessa fase que o credor, que o banco, a financeira, a cooperativa, dá de fato início à ação judicial de busca e apreensão para poder apreender o seu veículo. Então, Valdeci, é só a partir desse momento que eu posso perder o meu veículo. Exatamente. Exatamente. Nesse caminho que a gente está falando do processo judicial, é só a partir desse momento que o banco pode apreender o seu veículo via o mandado judicial. Então, se alguém chegar na sua casa querendo levar o seu veículo, sem isso, nos contratos mais antigos, vou ressaltar novamente aqui,
toma muito cuidado que você pode estar sendo até vítima de golpe. Então, toma muito cuidado e presta atenção em tudo que a gente está falando. Agora, o credor deu início à ação judicial, aí vem um outro ponto, meus amigos, que é o quê? A análise do juiz. Só que qual que é a grande questão? Até chegar mais perto para falar com vocês aqui. Qual que é a grande questão? Como são milhares de processos ajuizados todos os dias em relação à busca e apreensão de veículos, o juiz, em muitos casos, passa, a justiça, né, como um todo, desconsidera e passa batido ali alguns fatores muito importantes, como a própria notificação, como o próprio contrato, que tem que estar previsto, tem que estar dentro do processo de busca e apreensão. E aí, quando isso é despercebido pelo juiz, ele dá uma decisão de massa, ele dá uma decisão que vai atender o volume que ele precisa dar vazão. Isso também não é culpa do juiz. O Poder Judiciário tem mais de 100 milhões de processos, então o Poder Judiciário é abarrotado. E aí, quando isso passa desapercebido, quem é prejudicado? O lado mais fraco, que é você que realizou o financiamento de veículo. Então, o que você tem que fazer para evitar isso? Ter ao lado profissionais especializados como nós da VR Advogados. Tem um link do WhatsApp aqui, que você fala com a gente. Você que está aqui no YouTube, você vai receber uma sessão estratégica gratuita, uma consultoria estratégica gratuita, sem custo. Você vai entrar com um dos nossos especialistas em reunião, ele vai te explicar tudo sem o compromisso de você fechar contrato com a gente, só para você ter a melhor informação possível, porque esse é um dos pilares, essa é a nossa visão, ajudar o brasileiro, se colocar ao lado do brasileiro. Então, olha só, tem um link aqui, clica lá, já fala com um dos nossos especialistas, porque fala que o Valdeci, o presidente, o doutor Valdeci, deu essa consultoria estratégica, que você veio de um vídeo do YouTube, que o nosso time já está preparado para poder fornecer isso para você. A partir disso, o profissional técnico, como nós da VR Advogados, conseguimos identificar esses pontos e mostrar para o juiz, ó, juiz, espera lá, o banco não trouxe esse ponto aqui não, notificou errado, não trouxe o contrato, errou nesse ponto aqui também, para poder o quê? Reverter ou aquela decisão que já foi proferida para apreender o seu veículo, ou dar uma luz diferenciada no processo para que o magistrado não dê uma decisão que vá prejudicar você. Olha a importância de você não empurrar com a barriga. Infelizmente, nós brasileiros temos isso, né? A gente espera para ver o que vai acontecer. E, em muitos casos, quando a gente vê o que está acontecendo, ali já está uma situação ruim. E aí, quando o juiz dá essa análise, ele chega o quê? Na execução da liminar. Ele dá uma decisão liminar. E essa decisão ela tem que ser executada pelo longa-manos, né? O que é essa palavra difícil, Valdeci? Oficial de justiça. Ele é uma extensão do braço da justiça, é ele que vai na sua casa, no seu trabalho, aonde o veículo estiver. A gente fez vídeos aqui falando como o banco localiza o seu veículo, então depois você assiste no nosso canal também. Mas ele vai ter medidas para poder executar essa liminar. Então o oficial de justiça ele pode até utilizar de força policial para executar essa liminar, para poder fazer com que o veículo seja apreendido e aí o banco recupere o veículo para poder recuperar o crédito. Então, basicamente, é dessa forma que funciona ali a questão da execução da liminar. Mas, Valdeci, quais são os meus direitos, além de contar com o maior escritório contra bancos do país? O que eu posso fazer? Reforçando que o melhor comentário vai levar esse lindo boné da VR Advogados com a nossa missão aqui, ó, com a nossa visão de futuro, que é alcançar 10 milhões, transformar a vida de 10 milhões de brasileiros até 2030, ali reduzindo o endividamento a partir de educação jurídico-financeira de fácil acesso. É isso que a gente está fazendo aqui no YouTube, quase 20 minutos de vídeo compartilhando com você tudo sobre o processo de busca e apreensão, como funciona o processo judicial de busca e apreensão. E olha só, são leões e leoas aqui do seu lado, tá, meus amigos? Clica aqui, comenta então, para você poder ganhar esse boné. Perfeito? Vamos lá. E, Valdeci, quais são os meus direitos, então? O que eu posso fazer? Primeiro ponto, se o veículo foi apreendido, você tem o direito de, em 5 dias, pagar a integralidade da dívida e recuperar o seu veículo. Exatamente. Valdeci, eu tinha pago 45 de 48 parcelas, faltavam 3, atrasei, o banco apreendeu meu veículo. Você tem o direito, em 5 dias, de pagar
o valor integral dessa dívida, o resto dessa dívida, essas 3 parcelas, com encargos, obviamente, com os juros, e recuperar integralmente o seu veículo. Então, se você efetivou um pagamento considerável do seu contrato, 50%, 60%, 70%, não esqueça desse direito de 5 dias para pagar e recuperar integralmente o seu veículo. E já vou te dar alguns insights aqui. Esse direito, no termo técnico, ele se chama purgação da mora. Eu não sei por que o legislador brasileiro coloca tanta nomenclatura difícil assim. É só para dificultar a vida do brasileiro, pelo amor de Deus. Mas você viu aqui que o nosso linguajar ele é simples para fazer com que você acesse de fato os seus direitos. Esse é um dos pilares pelos quais a VR Advogados está aqui nesse canal oficial, nas redes sociais também, então nos siga no Instagram, vou pedir o time de edição para colocar aqui, mas tem um link na descrição também, e no TikTok, porque a gente compartilha informações que podem deixar você colocar mais dinheiro no seu bolso e deixar a sua vida muito mais tranquila do ponto de vista jurídico-financeiro. Então você tem esse direito de 5 dias para pagar a integralidade da dívida. E se esse veículo for apreendido, é responsabilidade do banco o dever de guarda, ou seja, seu veículo ele tem que ser devolvido de forma... A integridade física do veículo ela tem que ser preservada e é uma obrigação do banco. Então, o que eu vou te orientar a fazer? Se o seu veículo for apreendido, você vai estar nervoso, você vai estar com aquela ansiedade, coração acelerando. Filma tudo, registra tudo e registra o seu veículo subindo no guincho, porque a partir do momento que ele for recuperado, você tem prova da integralidade de que você estava entregando aquele veículo bom, em um estado de conservação alto, e quais são as coisas que estavam dentro daquele veículo. Então, você tem que fazer isso. Lembra disso, tá? Lembra que o Dr. Valdeci falou lá no vídeo do YouTube. Quitou o veículo, ele tem que ser restituído para você livre de ônus. Mais uma dica aqui. Ele tem que ser entregue para você sem qualquer outro peso financeiro. Então, por exemplo, se você mora no Rio de Janeiro capital, esse veículo ele não pode ser deslocado para Salvador nesse período de 5 dias que você tem. Por quê? Porque senão você teria um ônus a mais para poder resgatar esse veículo. E isso não pode acontecer. Então, esse veículo, pelo prazo de 5 dias, que é o que você tem a partir da execução da liminar, a partir do momento em que o veículo é apreendido na busca e apreensão, ele tem que ficar na cidade que você reside, no pátio na cidade que você reside, para quando você efetivar o pagamento, ele ser restituído livre de ônus, livre de qualquer outro encargo financeiro, a não ser os que você já pagou. E mais um direito que você tem também, que é o de contestar essa busca e apreensão, é de apresentar uma defesa dentro do processo de busca e apreensão, e aí a importância de você ter uma equipe técnica, uma estrutura técnica, hoje na VR Advogados, quase 100 profissionais diretamente nas unidades, que vão estar à sua disposição, trabalhando para apresentar uma defesa técnica. A defesa técnica nessa etapa do processo judicial é chamada de contestação, é onde a gente vai contestar possíveis irregularidades dentro do processo, dentro ali das questões envolvendo o próprio contrato, a notificação, tudo que a gente falou aqui. Então é importante que você tenha ali ao seu lado profissionais. Eu deixei um link aqui, ó. Você que está nesse vídeo, você recebeu uma consultoria estratégica gratuita com os nossos especialistas. Só você clicar no WhatsApp, falar que o Dr. Valdeci fez isso lá no vídeo do YouTube. E aí a gente chega ao final do processo, né? Tem a contestação, o juiz recebe tudo a partir do recebimento da petição do banco, da liminar, da contestação, a gente chega nessa primeira instância, né, onde o processo está correndo, na fase onde o juiz vai dar uma decisão, uma sentença. Mas o banco não precisa esperar essa sentença para leiloar o seu veículo. Passou os 5 dias que você tinha para resgatar, para efetivar o pagamento, o banco já começa naquela correria louca de vender o veículo logo, de leiloar esse veículo por um preço muito baixo. Para quê? Para cobrir a dívida ou parte da dívida. E se essa venda, se esse leilão não cobrir a dívida, o que vai acontecer? Você vai ficar com o nome sujo, com saldo remanescente e o banco te ligando de forma interminável. Na verdade, vendendo a sua dívida para essas empresas que começam a ligar de forma interminável para você. Você já passou por isso?
Você perdeu seu veículo em busca e apreensão e ainda ficou com a dívida? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber e eu vou verificar se tem formas de te ajudar ainda a acabar com isso. Mas acontece dessa forma. E aí, a partir disso, o processo ele vai para a parte de sentença. Valdeci, chegou na sentença, o juiz deu a decisão final, mas ele entendeu que o processo era irregular. O que acontece? Aqui um benefício para o consumidor. A lei, da mesma forma que ela é pesada para o consumidor, ela é pesada para o banco também, nesse ponto, pelo menos. Por quê? Porque se o banco não consegue devolver o carro para você, ele tem que te indenizar e é uma indenização pesada. E eu falo sobre essa indenização no maior portal jurídico financeiro da América Latina, no site www.vradvogados.com.br. Tem um link na descrição, clica lá que você vai saber o valor dessa multa, e se você está nessa situação, você vai saber que você pode ganhar um bom dinheiro. Então, se chega no momento da sentença, o banco dá uma decisão ali nesse ponto onde ele reconhece, o juiz dá uma decisão reconhecendo que a busca e apreensão não tem que ser procedente, não tem que ser favorável ao banco, ele vai tentar reverter isso tudo na decisão e aí, a partir disso, você consegue ali, se a liminar não foi deferida, manter o bem, manter o veículo. Se a liminar foi deferida e cumprida, você consegue ali ser indenizado nessa questão. E aí, pessoal, o que vocês têm que entender? Reforçando aqui, essa é a parte da sentença. A partir da sentença, pode ali tanto a parte autora como a parte ré, né, o devedor e o credor, apresentar um recurso para a segunda instância, para o Tribunal de Justiça, para tentar reverter isso. E também no meio do processo pode também ser apresentado um recurso, que é o recurso no meio do processo a gente chama de agravo, para tentar derrubar a liminar, mostrar para o Tribunal de Justiça que a liminar foi concedida de forma irregular. E na parte final do processo, na sentença, o recurso que a gente chama para reverter essa decisão do juiz é de apelação. E agora, pessoal, dica bônus para vocês aqui, como você vai evitar a busca e apreensão de veículo, como você pode conseguir evitar a busca e apreensão de veículo. E o primeiro insight aqui para você evitar a busca e apreensão é uma negociação antecipada. É entrar em contato com o credor, com a instituição financeira, ali diante das dificuldades, tentar negociar essas dívidas. Você consegue negociar via um profissional técnico para poder evitar com que a dívida chegue nesse estágio. E sempre orientado. De forma orientada, você consegue atuar, se posicionar de forma estratégica frente ao banco. E aí, se não restou efeito isso, você pode forçar a negociação através de uma ação de revisão do débito, uma ação revisional do contrato bancário. Você vai revisitar e vai desconstituir, vai quebrar todas as possíveis armadilhas que o banco ali colocou dentro do seu contrato. E com isso, você consegue forçar uma negociação, você consegue ter ali uma negociação mais estratégica para poder evitar com que a busca e apreensão aconteça. E aí, a partir disso, você vai conseguir se desvencilhar dessas situações, entendendo que é um direito seu entrar com o processo, é um direito seu a transparência do seu contrato. O seu contrato ele deve ser claro sobre taxas, sobre tarifas, sobre juros, sobre condições, sobre absolutamente tudo que envolve a negociação com o banco. Afinal de contas, você está criando um laço ali com a instituição financeira, uma obrigação com a instituição financeira que pode durar 1, 2, 3, 4, 5 anos, que pode durar muito tempo. Então, nada mais justo do que você entender todas as condições do financiamento. A gente fez uma live no TikTok ontem, demonstrando ali como você consegue reduzir o seu financiamento antes de assinar o contrato, muito com base nisso, você entendendo todas as questões do seu contrato. A gente colocou de forma simples, então segue a gente lá. E, basicamente, se você está nessa situação e mais de 90% dos contratos bancários possuem irregularidades, você tem que fazer o quê? Você tem que buscar ajuda. Você tem que contar com profissionais especializados, assim como nós da VR Advogados. Link está na descrição, já disse, já te dei uma consultoria estratégica, sem custo nenhum, tudo para te ajudar. Você vai falar com os especialistas aqui da VR Advogados para entender todos esses pontos. Mas além do advogado especializado da VR Advogados, você pode acionar o Banco Central para demonstrar essas irregularidades que foram colocadas dentro do seu contrato. Se você tivesse assistido a live do TikTok ontem, se você tivesse consumido os conteúdos do maior portal jurídico financeiro da América Latina, www.vradvogados.com.br, você facilmente poderia acessar o Bacen mostrando as irregularidades e o Bacen mediar esse conflito com o banco aí antes de você
ter o seu veículo apreendido na busca e apreensão e também você pode se socorrer à Defensoria Pública, pessoal. Então, basicamente é isso. Olha só, informação, agir rapidamente, orientado a partir de especialistas técnicos. Não evite esses 3 pontos. Se você tiver esses 3 pontos, possivelmente você vai proteger o seu veículo, você vai proteger o seu mental, você vai proteger a sua integridade física e mental, você vai proteger a sua família, você vai evitar esse constrangimento de ter um oficial de justiça indo na sua porta com força policial, apreendendo o seu veículo. Então pensa muito bem nisso. E ó, deixa eu te pedir uma gentileza. Gostou do conteúdo? Fez sentido para você? 30 minutos de um conteúdo exclusivo, atualizado, seguro, do maior escritório contra bancos do país. Esse conteúdo os nossos clientes nos pagam muito e a gente está disponibilizando para você, porque lembra que eu falei? É uma missão nossa impactar a vida de 10 milhões de pessoas até 2030. Então coloca nos comentários se fez sentido para você, clica no sininho, se inscreve no canal, porque você vai fortalecer. É uma guerra de Davi contra Golias, mas no final, quem saiu vencedor foi Davi. Davi é a VR Advogados do seu lado, equilibrando a balança. Então, olha só, muito obrigado para você que ficou até aqui. Clica no sininho, se inscreve no canal. Os links estão na descrição. Conta sempre com a VR Banco. Aqui não, hein? E ó, encaminhe esse vídeo para pelo menos 5 amigos que você sabe que tem financiamento de veículo, porque eles podem evitar uma busca e apreensão, mas também podem, a partir dessas informações, economizar muito dinheiro. Tamo junto, até a próxima. Valeu!